A gente fala que o coração de Deus bate alma, células, família. Você pode repetir comigo? Vamos lá. Alma, células, família. Mais forte. Alma, células, famílias. O coração de Deus arde por família. Nós vemos desde Gênesis, na criação do mundo, aonde Deus separa uma família. Tudo começa através de uma família. O coração de Deus ama famílias. E hoje, Rô e eu vamos estar ministrando juntos. E nós queremos dar 3 dicas para ter uma família abençoada. Uma das minhas bandeiras que eu gosto de levantar aqui na igreja é fazer com que a igreja entenda que hoje, em nossa atualidade, a única instituição que luta por família é a igreja. Você sabia disso? Olha para quem está do teu lado e fala assim, ó, pega essa dica. Porque nenhuma, para quem não sabe, Rodrigo e eu somos psicólogos também. E até dentro da psicologia, nós aprendemos que nós temos que olhar apenas a felicidade do indivíduo, da pessoa, a sua individualidade. Então, se aquele relacionamento não está fazendo bem, nós, dentro da nossa profissão como psicólogo, ou os profissionais, precisam orientar essa pessoa a buscar a própria satisfação. Hoje, se você liga a qualquer mídia social, elas estão incentivando a autossatisfação, a autorrealização, a autofelicidade. Qualquer área nesse sentido. Qualquer instituição que você vai, as pessoas elas estão procurando a sua individualidade. Agora, queridos, a Igreja do Senhor Jesus é a única instituição que existe no mundo que está lutando pelas famílias. Aqui nós ensinamos o que é o amor, o que é o perdão. Aqui nós ensinamos princípios da palavra de Deus. Nós ensinamos o que o Senhor Jesus nos deixou como prioridade para viver a vida em abundância. E por isso que para nós é tão importante falarmos sobre família. Então vamos lá, queridos, dando início. Então eu trouxe aqui para vocês um significado para a gente começar sobre família. Família é a primeira sociedade que convivemos e que levamos por toda a vida. Portanto, é a base para a formação de qualquer indivíduo. É no convívio familiar que aprendemos um com o outro a respeitar, partilhar, ter compromisso, disciplina, administrar conflitos. É inegável que cada um carrega um histórico de experiências, aprendizados e lembranças que apresentarão reflexos por toda a sua vida. Esse é o autor Franco. Ele diz em um dos seus trabalhos em 2019, ele traz esse conceito sobre família. Eu quero começar com esse conceito porque ele fala ali, ó, é a base para a formação para qualquer indivíduo. Aí nós entendemos a importância sobre a família. Aí nós começamos a entender e ampliar a nossa questão sobre a família. E aí nós entendemos o porquê o inimigo, porque a Bíblia fala que nós temos um inimigo. Em João diz que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Há um inimigo. Eu quero que você olhe para quem está do teu lado, olhe nos olhos e fala, você tem um inimigo. E não pense, não é à toa que Paulo, lá em Efésios, depois, ele fala assim, a tua luta não é contra carne e sangue. A tua luta não é contra teu marido. A tua luta não é contra a tua esposa. A tua luta não é contra os teus filhos. A tua luta é espiritual. Satanás, sabendo que a família é a base da formação do indivíduo, Satanás tem se levantado contra as famílias. Satanás tem se levantado para trazer hoje uma desordem, uma disfuncionalidade familiar. E isso tem atingido a igreja, porque quando uma família é forte, a igreja é forte. Quando a família está desestruturada, a igreja começa a ficar desestruturada. Porque a família é a base para qualquer coisa na nossa vida. Por isso nós precisamos nessa manhã sair daqui com esse entendimento sobre a importância de cuidarmos bem da nossa família. Sobre a importância de olharmos para a nossa família não apenas com os olhos naturais, que somos um casal, temos um filho e ok. Mas eu preciso sair daqui entendendo que família é o maior princípio de Deus, é a base para todos os princípios do reino de Deus sobre a nossa vida. Nós estamos profetizando que 2025 nós iremos reinar, e eu tenho declarado isso, que você irá reinar, mas nós reinaremos em família. Fala assim, eu reinarei em família, em nome de Jesus, amém? Olha lá, vamos lá.
o papel da família vai além de ensinar o que é certo e errado. É formar indivíduos afetuosos, conscientes, tolerantes, pacientes, respeitosos, autoconfiantes, felizes, e aí eu acrescentei, e tementes a Deus. Todos esses princípios e valores é na família ao qual nós estamos é que é gerado sobre nós. Como nós nos portamos, como nós aprendemos no nosso lar, isso vai trazer uma carga para nós, para o resto da nossa vida. Essa semana estou fazendo um treinamento, cadê as líderes da Koinonia? Eu estou fazendo um treinamento online, o treinamento VIP, né? E eu falei sobre cada indivíduo, eles têm uma história. Cada pessoa carrega uma mochila, uma mala. E essa mala ela é formada com a nossa história, formada com a nossa base. A base é a nossa família. O que nós vivenciamos na nossa infância, isso vai trazer prejuízos ou sucesso para o resto da nossa caminhada. Então, por isso é muito importante, pai e mãe, você que está aqui hoje, e você ainda que não é pai e mãe, mas que você deseja, é um momento de reflexão, é um momento de pararmos, analisarmos e colocarmos a nossa família diante do altar de Deus. Então, nós entendemos que a família é a base da sociedade, família é a base do reino de Deus aqui na terra, é a base da nossa igreja, é na família que nós aprendemos o nosso caráter, os nossos valores. E aí nós sabemos que nós temos um inimigo que quer destruir a nossa casa, quer destruir a nossa família. Mas nós somos uma igreja que ama e se importa com as famílias. Vamos lá. Há um estudo da revista Época de 2016 que fala sobre os prejuízos de uma família desestruturada. Essa aqui é da revista Época. Em 2016 foi feito um estudo sobre famílias desestruturadas. O que eles chegaram ao consenso? Qual foi o resultado de famílias desestruturadas? Essas famílias que são mais desestruturadas, os filhos, eles são mais propensos a drogas e álcool. O que é uma família desestruturada? É uma família que não tem princípios da palavra de Deus, é uma família que segue por si mesma, é uma família que cada um olha apenas para si mesmo, não pensa no todo, somente na sua individualidade. É mais propício à violência e suicídio, olha que seriedade. Envolvimento com criminalidade, prostituição, gravidez indesejada, autoestima baixa dos filhos por causa de uma família desestruturada, queda do rendimento escolar. Começa a pensar aí como estão seus filhos. Casais, há mais propensão para o adultério e separação. O nível de separação é altíssimo quando não há uma estrutura familiar. E hoje nós queremos, pensando sobre tudo isso, pensando sobre a importância da família, pensando sobre as consequências de um lar desestruturado, nós hoje queremos dar 3 dicas para as famílias. Uma família abençoada, glória a Deus. Quero dar aqui os parabéns, porque hoje nós teremos a apresentação de crianças e temos aqui famílias sendo formadas. É uma responsabilidade, é um presente de Deus enorme, né? Ter uma família e fazer parte de uma família. Mas também é uma responsabilidade enorme. Muda as nossas vidas. Quando a gente pega aquele bebezinho, eu lembro até hoje quando o Miguel nasceu, que foi o nosso primeiro filho, eu assisti o parto todo. Até aconselho sempre os homens a assistirem o parto das suas mulheres. Quase desmaiou. Quase desmaiei, porque é muito forte. A doutora me chamou antes de estar tirando ali, né? Porque normalmente elas já chamam, os médicos chamam quando já está com a placenta para fora ali, já está quase tirando. Ela não, me chamou antes, e são 7 camadas de pele e gordura que são cortadas. Não sei se você sabia disso. Daí começou a cortar 1, 2, 3, e eu vi aquele negócio abrindo. E ele filmando a doutora, parece até hoje ele falar, a doutora falando assim, Rodrigo, você está bem? Acho que ele ficou branco. Mas aconselho os homens a assistirem, você vai valorizar mais a sua esposa, porque é muito forte. Talvez nós homens, machões desse jeito, a gente não aguentaria tanto quanto elas aguentam. Mas eu lembro disso. E é lindo, maravilhoso, porque quando eu peguei o Miguel, e o Rafael da mesma forma, mas o Miguel por ter sido o primeiro, eu peguei, naquele momento eu falei, uau, eu preciso mudar algumas coisas. Eu preciso
me alinhar em alguns detalhes, porque agora eu tenho alguém que vai repetir o mesmo comportamento que eu tenho. Então, construir uma família não é uma tarefa fácil, é uma tarefa de responsabilidade, mas é uma tarefa totalmente abençoada, amém? Fale assim: eu tenho uma família abençoada. Eu tenho uma família amém? abençoada. Nós temos uma família abençoada. Você, homem, você é o sacerdote de uma família abençoada, em nome de Jesus. Não permita com que o diabo ou alguém fale mal da sua família, em nome de Jesus, amém? Profetize sobre ela e você construirá junto conosco uma família forte, uma igreja forte, em nome de Jesus. Provérbios capítulo 11, versículo 29: quem não cuida da sua família acabará de mãos vazias. Quem não cuida da sua família acabará de mãos vazias. Eu não sei você, mas eu já fui em alguns velórios que tinham muita gente. Para entrar dentro da capela mortuária, havia uma necessidade de fazer um rodízio de gente. Tanta gente. Mas o contrário também é verdadeiro. Já fui em alguns velórios ao qual só tinha quase mosca lá dentro. Tinha uma ou duas pessoas da família. Ou já fui também em velórios que tinha 4 ou 5 pessoas da família e daqui a pouco brigando na capela mortuária. Já peguei isso, tive essa experiência. Talvez você também tenha experiência como essa. Então, tudo isso por quê? Porque talvez em algum momento essas pessoas não cuidaram bem das suas famílias. Em um contraste, cuidou bastante, muito amada por todos e pela sua família, e de outro lado, não cuidou da sua família. Segundo texto, Provérbios 3, versículo 33: a maldição do Eterno derruba a casa do perverso, mas ele abençoa o lar dos justos. Levante a sua mão direita e fale assim: o meu lar é o lar dos justos. É o lar dos justos. E por isso será abençoado pelo Senhor. Amém? Amém. Porque você é justo e você vai ser abençoado em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, primeiro princípio: decida que a sua casa servirá ao Senhor Jesus. A Bíblia diz em Josué 24:15. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Josué, queridos, nesse texto, quando a gente lê o texto todo, tem um contexto do seguinte: ele estava diante de um grupo de pessoas, do exército dele, e ele falou assim para todo aquele exército, aquelas pessoas, falou assim, traduzindo para a linguagem de hoje, né? Ponta Grossa, 2025. Ele falaria assim: ei, eu não sei vocês, pontagrossenses, se servirão ao Senhor ou não, ou se servirão a outros deuses, irão à igreja em algum momento ou não. Eu não sei o que vocês farão, mas eu sei o que eu farei. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. O que você fizer, o problema é seu. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode fazer isso? Você pode falar isso? Você pode bater no peito e falar assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Então, se o irmão vai servir ou não, o problema é dele. Se o pai, o tio, o fulano, o vizinho, o ciclano, vai ou não vai, eu não sei. Quero que ele sirva, quero. Se vocês quiserem vir comigo, vamos. Mas se você não quiser, o problema é seu. Porque o meu e a minha família, nós serviremos totalmente ao Senhor, amém? Amém. Então esse é um papel muito grande dos homens. Uma chamada para nós homens. Você que está aqui com o seu filho pequenininho, você é o sacerdote da sua casa. Você, se é um menino, ele vai olhar para você e falar assim: eu quero ser que nem meu pai quando eu crescer. O Miguel já está quase maior que eu, e volta e meia ele fala: nossa pai,
como você é inteligente, como você sabe disso, como você sabe daquilo. Nossa, pai, eu preciso ter tua genética, isso, aquilo, coisa assim que eu falo, meu Deus do céu, rapaz. Mas não é porque a gente é bom, não é porque a gente é diferente, é porque sempre o filho vai se espelhar no pai, como a filha vai se espelhar na mãe. E por isso, nós como homens sacerdotes da nossa casa, nós precisamos entender e servir ao Senhor. De manhã, nós homens, é que acordamos cedo e falamos assim: ei, família, bora para casa do Senhor, bora para a igreja, vamos lá, nós precisamos ir, porque nós vamos servir ao Senhor lá. Ei, homens, é você que tem que chamar a sua esposa, seus filhos, e fazer uma oração por elas, clamar ao Senhor pela vida deles, clamar ao Senhor pela sua casa. Se está algum problema, chama todo mundo, reúne, resolve, alinha, ora. É o nosso papel como sacerdote. O homem, ele é racional, a mulher, ela é emocional. Então às vezes você vai chegar em casa, a mulher vai estar chorando por algum motivo, alguma dificuldade, e aí você, em vez de brigar, o que você faz? Você vai lá orar, dá o ombro para ela, fala assim: amor, chora aqui no meu ombro, posso te ajudar em algo? Deixa eu orar por você. Deus vai dar vitória, porque a nossa casa serve ao Senhor. Você não chega em casa brigando, batendo as portas, reclamando, e sim profetizando a bênção de Deus. A oração de um justo, há poder a favor de Deus em uma oração do justo. Por isso, homem, 6:30 da manhã, segunda-feira, vamos estar com a gente ali, orando, tomando um café da manhã. Seu filho precisa ver você orando, precisa ver você de joelho, clamando a Deus, precisa ver você lendo a Bíblia. Você precisa sair de casa, às vezes, antes dos seus filhos, e falar para eles: ó, papai está indo orar por vocês. Isso é lindo, querido. Teu filho vai falar assim: uau, meu pai é um homem de Deus. Também precisamos entender que nesse texto está falando sobre uma decisão. Queridos, há poder sobre as nossas decisões. Vocês como pais precisam chegar. Nós estamos agora na semana da santificação. Nós estamos aqui, nós entendemos, a Bíblia diz: ninguém verá a Deus sem a santificação. Você precisa trazer essa decisão para dentro do seu lar. Falou: opa, minha casa, nós serviremos ao Senhor Jesus. Eu e a minha casa vamos viver uma vida de santidade, de compromisso com a palavra, de compromisso com a igreja, de amor pela nossa igreja. Há poder sobre as nossas decisões. Essa é a primeira dica que nós queremos deixar sobre o seu coração. Decida que a sua casa servirá ao Senhor Jesus. Chega na sua casa a partir de hoje, estabeleça um devocional diário em família, oração diariamente sobre a tua casa, leitura bíblica diariamente sobre a tua casa. Você precisa entender que sem Jesus nós não somos nada. Não adianta os nossos filhos terem sucesso profissional, intelectual, se a vida espiritual deles está em declínio. Nós precisamos ter essa decisão muito clara, muito objetiva na nossa casa. Nós sempre usamos uma palavra, né? O decidido, uma frase: o decidido decide pelo indeciso. Então, não sei se eu vou na igreja. Não, nós vamos, estamos indo, decidido. Não sei se eu vou jejuar. Não, nós vamos jejuar. Não sei se nós vamos orar. Não, nós vamos orar. Um dos aspectos que nos perguntam muito via Instagram, né, amor? Tanto para mim quanto para o Rodrigo. Eles perguntam assim: pastor, agora estou com meu filho adolescente. Ele não quer ir mais na igreja. O que eu faço? Aí eu dou até risada. Porque quando tem um exame médico, você não leva eles? Ele não quer. Se você for ver pela idade do teu filho, ele quer ficar jogando videogame, ele quer sair com os amigos, ele quer só coisa que dá prazer para ele. Nós precisamos ser mais firmes nas nossas decisões como pais. Nós estamos também vivendo a adolescência lá em casa. A pré-adolescência, já tivemos os dois na fase da infância, agora estão na pré-adolescência, o outro está na adolescência, e vem as mesmas lutas.
mas a gente fala assim: opa, enquanto estiver debaixo da nossa casa, nós estamos pagando as contas, eles têm que nos submeter. E uma coisa, queridos, começa a orar sobre a vida deles. Eu oro sobre a mente da vida do Miguel e do Rafael. Eu peço para que o Espírito Santo tenha experiência, porque, queridos, filho de pastor, pastorzinho não é não, eles precisam de uma experiência com Deus. Filho de crente, crentinho não é não, eles precisam de uma experiência real e verdadeira com o Espírito Santo. Por isso nós, pais, temos a responsabilidade de orarmos por eles, de colocarmos a nossa mão e abençoarmos e profetizarmos a mente deles. Falar: Senhor, dê resiliência emocional, dê resiliência espiritual. Senhor, traga teus princípios sobre a vida dos nossos filhos. É nossa responsabilidade, é o poder de uma decisão. Vamos para o segundo. Segunda dica: função de cada um dentro de casa. Tudo isso aqui é algo extraordinário e a gente não pode trocar os papéis. Quando há uma troca de papéis, pensa você na empresa a qual você trabalha, se o gerente da empresa, o gestor da empresa, em vez de fazer esse papel de gestão, de gerência da empresa, ele pega e decide limpar o banheiro. Eu vou servir hoje de outra forma, eu vou lá ficar o dia inteiro, a semana inteira servindo cafezinho, limpando o banheiro, passando um pano no chão. Quem vai assumir essa função dele? Como vai funcionar a empresa naquela semana, se ele não deixar alguém responsável? Não existe, não dá certo, não funciona bem. E dentro da Bíblia nós vemos o Senhor falando para nós: ei, o homem é o cabeça, a mulher é a esposa auxiliadora, os filhos são herança do Senhor. Cada um tem o seu papel. Hoje em dia, muitas vezes, muitas famílias, em vez de ter essa hierarquia, por amor aos filhos. Quem ama aqui seus filhos? Levanta a mão aí. A gente ama demais. E é no amor que nós temos que corrigir, é no amor que nós temos que colocar eles no lugar onde eles devem estar, porque isso significa amor. E hoje, na sociedade a qual nós vivemos, muitas vezes os filhos ocupam o lugar dos pais. Eles decidem se vão ou se não vão, eles decidem se fazem ou se não fazem, eles decidem tudo. Queridos, e quando há uma disfunção dos filhos no lugar dos pais, da esposa no lugar do marido no lugar da esposa, não existe casamento que se sustente. Como é que faz para resolver? Bíblia. Cada um coloca na sua função, cada um exerce o seu papel, e assim funciona de forma exemplar. Salmo 128: como é feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. A sua mulher será como a videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Quantos homens abençoados nós temos aqui? Querido, nós teremos uma família e uma vida abençoada quando nós exercermos cada um a sua função dentro de casa. É interessante que, se nós olharmos para esse texto, ele compara a mulher a uma videira. A videira na Bíblia quer dizer alegria. A mulher, é aquela que traz alegria para dentro da casa. Nós temos essa responsabilidade de gerar um ambiente de amor, de submissão. Você já pensou uma mulher, como a Bíblia diz, aquela mulher que está ali braba, como uma gota, rixosa, como uma gota de água. Vocês já ouviram uma goteira assim? O que é isso? É irritadiço, é chato, ai, como é chato essas goteiras na nossa casa, não é assim, gente? Fica ali arrepiando o ouvido. Gente, tem mulheres muitas vezes assim, que só chega em casa para brigar, só chega brigando com os filhos, briga com o marido, tudo tá criticando, tudo tá murmurando, tudo arranja alguma desculpa para brigar, para criar caso, para ficar ali sendo chata. Mulher, fala assim: em nome de Jesus, eu não sou chata, eu vou trazer alegria. Amor, precisa repetir, porque são mais 6 que falaram aí, a gente precisa disso. Mulheres, a nossa responsabilidade é gerar vida, alegria. A videira é símbolo dentro da cultura judaica de alegria. Por isso que o salmista está falando e comparando a mulher à videira. Nós precisamos ter
alegria. Nós precisamos gerar alegria na nossa casa, um ambiente de amor, um ambiente de gostoso, que beija, abraça, de amor, gente. É a nossa responsabilidade, mulher. O Rodrigo falou com muita propriedade aqui sobre a responsabilidade do homem, os sacerdotes, mas nós mulheres temos uma função extremamente importante dentro da casa, de gerar essa alegria, essa função realmente de uma funcionalidade, gestão do lar. Isso, de você estar ali ajudando o seu marido, auxiliando o seu marido, não criticando. Quantas mulheres ficam lá, teu pai, tá vendo? Olha o tipo do teu pai. Meu Deus, gente, misericórdia. Nós somos mulheres sábias, mulheres virtuosas. Mulher sábia é aquela que valida. Eu falo assim que os meus filhos, eles são um grude com o Rodrigo, e o problema foi eu. Porque eu a vida inteira eu fico lá, nossa, o papai é maravilhoso, o papai é demais. Hoje, gente, eles estão um grude com o Rodrigo e me deixaram. Um ciúminho santo. Mas, gente, eu fico feliz porque eu quero, eles dois são dois homens. Eles precisam olhar para o Rodrigo e realmente admirar. Eles têm que olhar para o Rodrigo e falar, uau, é assim que eu quero ser. E é a responsabilidade da mulher. Eu chego para os meninos e eu falo assim, olha, o teu pai é o máximo, o pai é uma bênção, é o homem mais de Deus que eu conheço. Vocês precisam ouvir os conselhos dele, tudo que teu pai fala é verdade. E aí o Miguel, ele fala assim, ai, como o pai é sabido, né, mãe? Sabido. Ele é muito sabido, filho. E aí, gente, o que eu quero dizer? Que a mulher tem essa responsabilidade de estar elevando o marido. Nós não estamos aqui para competir. Nós somos uma equipe. Eu ajudo ele, ele me ajuda. As crianças se ajudam, nós ajudamos as crianças. O sonho de um é o sonho de todos. Isso é a função e hierarquia dentro do lar. Sem essa hierarquia, há uma disfuncionalidade familiar, e isso vai trazer consequências terríveis. Então é muito importante. E os filhos, compara ao brotos de oliveira. E eu fui procurar o que é brotos de oliveira. Na cultura judaica é símbolo de força, resistência, paz e fertilidade. Olha que lindo, gente. Os nossos filhos, eles nasceram para ser mais prósperos que nós. Nossa responsabilidade é forjar eles como flechas. A Bíblia fala que os filhos são flechas. Por que a Bíblia faz essa comparação? Porque flecha vai além do arqueiro. Eu e você como pais somos apenas o arqueiro. Eles têm que ir além da gente. Nós temos que estar profetizando, filhos, vocês são uma bênção, vocês são cheios do Espírito Santo. Vocês irão romper, vocês irão crescer, vocês serão prósperos, abençoados. Aonde colocar pé vai ser teu, aonde colocar mão vai ser abençoado. A nossa responsabilidade é forjar os nossos filhos para ir além de nós. Essa é a nossa responsabilidade. Terceira dica: a verdade, e, o gente, perdão. Amor, temos até que falar que agora a gente atualizou as fotos, né? Que lembra que a gente só usava com eles pequenininho, né? Agora vai tudo atualizado as fotos. A verdade, o perdão e o amor não podem faltar nas nossas casas. 1 Pedro capítulo 13, versículo 18. Meus filhos queridos, não vamos apenas falar de amor, vamos praticar o amor verdadeiro. É o único modo de saber se estamos vivendo a realidade de Deus, amém? Então, o amor, a verdade, o perdão, precisa existir nas nossas vidas, precisa existir dentro da casa. Eu sempre falo que existem 3 frases poderosas que não podem faltar dentro de um lar. Para um lar abençoado, 3 frases. Primeira delas, fala assim comigo: eu te amo. Eu te amo. Aproveita, olha para o teu marido, olha para a tua esposa, olha para os teus filhos, fala assim: eu te amo. Eu te amo. Segunda frase importantíssima que não pode faltar é: me perdoe. Me perdoe. Aí nessa lei tem muita gente que fica assim, né? Que é difícil sair. Tipo, não ouvi. Ouviu. Me perdoe. Olha para quem está do seu lado aí, marido, esposa, alguém. Me perdoe. Me perdoe. Amém? E a outra poderosa, eu falei assim: tenho orgulho de você. Tenho orgulho de você. Olha para quem está do seu lado, vai lá da esposa, marido, filho, alguém, né? Tenho orgulho de você. Essas 3 frases são poderosas demais e precisa existir dentro de casa. Precisa existir. Nós como homens, como pais, não quer dizer que só porque nós somos pais, aqueles que geraram os filhos, a gente não erra. A gente erra. É necessário pedir perdão para os filhos. É necessário, às vezes, olhar no olho deles e falar assim: ó, realmente, o pai errou, o pai pecou, o pai falhou, o pai não deveria ter feito. Então, me perdoe, dá um abraço, a vida que segue.
vai ensinar os filhos a fazerem as mesmas coisas com os filhos deles. Para que haja uma funcionalidade verdadeira dentro do lar, primeiro é necessário Jesus estar presente, Jesus é a rocha. Depois é necessário uma hierarquia onde é o pai, a mãe e os filhos. Mas também é necessário princípios bíblicos dentro do lar. A verdade, queridos, nós nunca podemos fazer os nossos filhos mentir. Ai, fala lá no telefone que o papai e a mamãe não estão. Ai, fale que eu estou ocupado. E eles estão vendo lá você na frente da televisão bem tranquilo. São pequenas mensagens que nós passamos e nós estamos manchando o caráter da vida dos nossos filhos. Os nossos filhos têm que olhar para nós e ver que há integridade na nossa vida. É necessário que eles olhem para nós e ver que somos exemplo. Então a verdade, ela precisa estar dentro do nosso lar. O perdão, como o Rodrigo já falou, e o amor, eles não podem faltar. Queridos, eu sei que às vezes a gente vem, como eu falei, nós somos forjados da nossa infância, e de repente você veio de um lar que às vezes os pais nunca falaram eu te amo para você, nunca expressaram o amor. Às vezes a maneira que eles expressaram foi trabalhando, foi sustentando, fazendo o máximo para te dar o bom e do melhor, e muitas vezes não conseguiam expressar com palavras ou algumas gestos de atitudes de amor para com os filhos. E de repente você cresceu com esse princípio e hoje você está tendo dificuldade em expressar para os filhos. Coloque isso diante do altar. Fala: Senhor, cura as minhas emoções, cura as minhas memórias. Eu peço, Espírito Santo, em nome de Jesus, muda a minha história. Porque, queridos, olha esse texto, fala que o amor, ele não pode ser apenas de fala, ele tem que ser praticado. Precisamos olhar para os olhos dos nossos filhos e dizer: obrigado porque nós te amamos, obrigado porque um dia você nasceu. Eu e o Miguel, Rodrigo, a gente fala muito isso olhando para o Miguel e para o Rafa. Eu falo: obrigado porque um dia você nasceu. Nós somos gratos a Deus pela tua vida. O maior privilégio nosso é vocês, meus filhos. A gente fala demais isso, porque amor não é só fala, amor é atitude, amor é ação. Decisão. Glória a Deus. Você está sendo abençoado nessa manhã? Família é algo que realmente mexe o coração de Deus e mexe com o nosso coração. E a gente tem prazer de ministrar isso. E dias como hoje, que é dia de apresentação de crianças, é uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade de nós moldarmos famílias fiéis a Deus, moldarmos famílias que vão crescer de uma forma diferente. Eu conheci a Cristo quando tinha 18 para 19 anos, mais ou menos. Eu não tive a oportunidade de viver um Cristo vivo enquanto criança. Meus pais sempre cristãos, mas eu não tinha esses princípios tão fortes como nós pregamos aqui. E eu estou tendo a oportunidade de ensinar os meus filhos a viver um cristianismo de verdade, viver um Cristo vivo. E você, pai, mãe, que está com o seu bebê hoje, que veio apresentar aqui, você está tendo essa mesma oportunidade. Isso não é lindo? Não é maravilhoso? Você ter os seus filhos e ter a oportunidade de proporcionar uma igreja, um caminho de princípios e valores que vão levar os seus filhos ao céu. Isso é lindo, maravilhoso. E amor, uma coisa que a gente gosta muito de falar, que não é que famílias serão perfeitas. Nunca. Não, famílias vão ser perfeitas. Gente, vocês vão viver a adolescência, vocês vão viver a rebeldia dos filhos. Gente, hashtag é normal. Fala glória a Deus, Jesus. Mas com Jesus ali, Ele vai estar dando força, estratégia, ânimo, direcionamento, o amor, a palavra. A Bíblia fala: ensina os seus filhos o caminho que devem andar. E quando eles forem, mesmo quando lá na frente, eles jamais se desviarão. Por quê? Porque debaixo da palavra de Deus, dos princípios, mesmo uma família imperfeita, ela está ali buscando todos os dias a salvação, uma vida com Deus.